Sabe aquele medo que você sente antes de falar em público? E aquela ansiedade quando você vai participar de uma reunião profissional ou então uma entrevista de emprego? Ou ainda aquele desespero que bate porque você precisa gravar vídeos? Hoje eu vou te contar as 3 principais causas do medo de falar em público e vou te explicar como superar cada um desses medos. A primeira causa do medo de falar em público é a falta de domínio do assunto. Se nesse exato momento você estivesse aqui do meu lado e eu te pedisse para falar para as pessoas sobre algum assunto que você entende pouco ou quase nada, as chances de você sentir medo e insegurança são de 100%. Suponhamos que eu te peça para explicar para as pessoas como elas podem fazer para se expressar em público com confiança, por exemplo. Se você não domina esse assunto, fatalmente, quando você começar a tentar explicar sobre esse assunto, você vai sentir ansiedade e definitivamente não fará uma boa apresentação. O seu corpo vai expressar a sua insegurança, você vai querer sumir. Então, ter conhecimento prático e teórico sobre o assunto que você vai falar é fundamental. Por isso, você precisa se esforçar para estudar a fundo sobre o tema que vai abordar em sua apresentação. Ao mesmo tempo, você precisa tomar muito cuidado com a síndrome do especialista. Se você sofre da síndrome do especialista, você nunca acha que sabe o bastante. Mesmo que tenha suficiente conhecimento sobre algum assunto, você foca no que ainda não sabe e fica com as pernas tremendo só de pensar que alguém pode perguntar algo que você justamente não saiba. Por isso, tome muito cuidado. Sim, você precisa ter domínio do assunto que vai falar, mas você não precisa saber todas as respostas. Até porque é praticamente impossível saber qual é a pergunta que vai aparecer para você na sua apresentação. Se você for por esse caminho, você vai acabar ficando ansiosa, tentando achar a resposta para uma pergunta que ainda nem existe. Então, estude ao máximo, mas com cuidado com a síndrome do especialista. A segunda causa do medo de falar em público é a falta de prática ou experiência nesse tipo de situação. Quem quer ou precisa falar em público, mas tem receio de fazer isso, vive um grande conflito, porque é impossível você conseguir fazer bem algo que você evita fazer ou faz raramente. Tem pessoas que dominam muito bem o assunto. Por exemplo, profissionais que são mestres, doutores, experts de diversas áreas, mas mesmo tendo vasto conhecimento, eles têm pouca ou quase nenhuma prática de falar bem em público. Podem até conseguir fazer algumas apresentações, mas sair delas se sentindo bem e com a sensação de dever cumprido é algo raro. Então veja bem, dominar o assunto não é garantia de falar em público com confiança e naturalidade. Por isso, mesmo que você ainda não se sinta confortável com a ideia de se expressar em público, é muito importante que você comece a praticar a ação de se expressar com as pessoas te observando. Só dessa forma, o feitiço de se sentir bloqueada será quebrado. E claro, se você conseguir treinar sua expressão e espontaneidade num espaço seguro, que te encoraje a destravar, isso será maravilhoso. Porque a pressão de ter que falar em público pode te gerar fuga ou trava. E se você puder viver um processo de desinibição num ambiente acolhedor, isso fará toda a diferença. E a terceira principal causa do medo de falar em público é a falta de autoconhecimento. Dentro de você existem 2 comunicadoras, uma comunicadora interna e outra externa. No exato momento em que você começa a falar em público, você faz algo incrível. Você começa a falar e a prestar atenção no que você está falando, em como está falando. Isso é uma capacidade do seu cérebro. É natural que você fique um pouco nervosa antes de se apresentar. Mas o que acontece é que quando você atua focada nessa comunicadora interna, você começa a fazer julgamentos negativos a seu respeito enquanto fala. E isso dá uma pane no seu sistema. Você começa a focar nos seus erros e você pode jurar que todas as pessoas estão observando todas as suas falhas. E assim você segue com um vacilo após o outro. É como se as pessoas estivessem te assistindo e dando um zoom em todos os seus erros e identificando todas as suas gafes.
Mas a verdade é que toda essa sensação de fracasso é fruto da sua comunicadora interna. Geralmente eu provo isso para minha plateia chamando alguém para vir no palco e se expressar sem preparação por 2 minutos. Quando ela termina, eu pergunto qual nota ela dá para o seu próprio nervosismo e o quanto ela acha que as pessoas perceberam o nervosismo dela. Geralmente, essas pessoas se dão a nota 10 em nervosismo, 9, 8. E aí o que acontece? Quando eu pergunto para a plateia, honestamente, pessoal, quanto ela pareceu nervosa para vocês? Quanto de nervosismo vocês viram nela? E pasme, a nota sempre é muito menor. 4, 2, 0. Ih, Rodolfo, eu nem achei que ela estava nervosa. Olha que interessante. O que você sente não é o que os outros percebem. A comunicadora interna é diferente da externa. Agora que você já sabe disso, pode finalmente começar a conversar com a sua comunicadora interna e fazer um trabalho de acalmá-la, torná-la positiva, porque agora você sabe que as pessoas não estão percebendo o seu coração batendo acelerado e aquela bomba de energia que fica dentro de você. Após alguns minutos de apresentação, saiba que essa sensação de nervosismo vai desaparecer e você vai ficar concentrado em sua mensagem e no seu público, que é o que realmente importa. Bom, então, revisando, nós falamos dos 3 medos principais de falar em público, sendo a falta de domínio do assunto, a falta de prática e a falta de autoconhecimento. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, curta, comente, compartilhe com pessoas importantes para você e a gente se vê no próximo vídeo.